Uma coisa que é muito utilizada, né, em algumas modalidades esportivas é a desidratação aguda como uma forma de perda de peso rápido, né? Então, o que eu coloco, e esse estudo bem interessante, é que o planejamento da perda de peso é mais efetivo que a perda de peso aguda e não ajuda. Então, o planejamento na perda de peso, ele é muito mais efetivo quando planejado, né? Então, a perda de peso é muito mais efetiva quando planejada do que quando você tem uma perda de peso muito rápida, como acontece em algumas modalidades esportivas, como esportes de combate e o bodybuilding, onde tem uma desidratação aguda para perder o peso e você conseguir atingir o peso necessário para aquela competição. Então, que é o que a gente chama de fase de cutting, né, de algumas modalidades esportivas. Ela pode ser realizada de diversas formas, como a desidratação induzida pelo próprio atleta, a prática excessiva de exercício, suor excessivo, por exemplo, como saunas, restrição de líquido, restrição de sódio, indução de vômito, gente, vocês colocarem na internet, cada coisa absurda, e o uso de laxantes, tá? Então, essas são as principais maneiras que esses atletas encontram para conseguir fazer uma perda de peso rápida, né? E aí conseguir atingir o peso adequado para a competição. Qual que é o problema que a gente tem em relação a isso? Olha só, esse é um estudo bem interessante que foi feito com atletas de taekwondo e judô, e olha que, para desespero de nós nutricionistas, e todos vocês que estão aí do outro lado me escutando, vejam só, a maior parte deles buscam informação na experiência pessoal como atleta de competição. A segunda fonte de informação são os instrutores e os coaches, os treinadores. A terceira forma de consulta que é a nutricionista, Sport Dietitian. Então, vejam que a gente é a terceira opção na escala, né? E que, na verdade, só 50% se preocupa com isso. Então, a gente precisa também trazer conhecimento para o treinador, para o instrutor, né? E para um atleta de competição que se torna treinador. Por que ele fala, né? Eu fui atleta a vida inteira, comigo sempre funcionou, com os meus atletas também vão funcionar. Então, a gente precisa, enquanto educador em nutrição, trazer essas informações em nutrição para os nossos também parceiros de trabalho, aí no caso dos educadores físicos, para que a gente consiga minimizar um pouco os prejuízos que se tem com relação à perda rápida de peso corporal, tá? E aí se faz esse cutting insano, né? Esse é um atleta perto de competir, tem a história dele na internet, desesperadora, e a gente não precisa ir muito longe para isso, já se fala há muito tempo sobre isso já, né? Quem trabalha com esporte sabe disso muito, que eles fazem de verdade um cutting insano para conseguir atingir o peso, às vezes perder 10 quilos em 2 dias, 15 quilos em 3 dias, é algo realmente surreal, tá? Bom, quais são as principais consequências desse cutting, né, dessa perda de peso rápida? Desequilíbrio de eletrólitos, volume plasmático reduzido pela desidratação, alterações cardiovasculares que podem levar à morte, hipertermia, alteração na função renal, hipoglicemia e alterações hormonais, cansaço e redução da função cognitiva e mental, aumento do risco de lesões e infecções, redução da taxa metabólica basal, redução da densidade mineral óssea, constipação, esofagite e entre outros. Então, eu já dei 11 razões para que a gente tente trabalhar com os nossos atletas numa coisa mais planejada e menos aguda. Porque, infelizmente, morrem muitas pessoas com essas estratégias que ainda são colocadas em muitas modalidades esportivas de alto rendimento. Então, a gente precisa, enquanto nutricionista, botar a boca no trombone e mostrar que isso talvez não seja a forma mais adequada. E aí, esse estudo é um estudo brasileiro, de um grupo de pesquisadores aqui da USP, que mostra... Porque, assim, qual que é a preocupação desses atletas? Se eu sempre faço um ciclo, né? Eles chamaram de weight cyclers. Então, são aqueles pacientes que estão sempre ciclando o peso corporal. Será que eu tenho um prejuízo nessa perda de peso rápida, quando comparado com aqueles que não ciclam? E o que eles mostraram é que, olha só, independente se você faz ciclo de composição corporal ou não, a perda de peso rápido, ela acontece sempre, né? Olha aqui é o delta de percentual de peso corporal, o primeiro quadro. A segunda delta é de percentual da quantidade de gordura em quilos e o terceiro de massa magra. Então, a perda de massa muscular e a perda de peso total, até mesmo de gordura rápida, que essas são essas estratégias agudas, elas acontecem se você faz a ciclagem de peso ou não. Se você tem o hábito de estar sempre monitorando a sua composição corporal ou não, tá? Então, por isso que fazer o planejamento é muito importante, porque, de qualquer forma, ele vai ter. Olha, todos os atletas foram responsivos à perda de peso rápida, que foi 5% do peso corporal em 3 dias. Então, a periodização do peso corporal de forma crônica não protege esses atletas dos efeitos adversos da perda de peso rápida, que isso que é a maior conclusão do estudo e a mais interessante. O fato de você, mesmo que você faça a periodização a longo prazo do seu peso corporal, se você usa a estratégia de peso rápido 3 dias antes de uma competição, mesmo assim, você vai ter prejuízo de saúde. Então,
é muito importante, e é um outro estudo bem interessante que eles colocam, que é a hora da gente banir a perda de peso rápido nos esportes de combate, né? Então, esse é um estudo que foi publicado em 2016, que eles colocam que esses atletas usam uma combinação muito agressiva, né, de estratégias para redução do peso corporal, colocando a saúde deles em risco, né, para poder lidar com um oponente mais fraco e de menor tamanho, né? A perda de peso, eles consideram que não é justa, né, unfair, porque vai fazer com que esse atleta tenha uma redução de peso, né, e vai gerando uma cascata, né, de onda de colocar esses atletas em risco de saúde. E como a perda de peso rápido, ela pode, inclusive, estar dentro, né, dos critérios, dos 3 critérios da Agência Nacional Antidoping, da UADA, como um método para você potencializar a performance esportiva. Então, você compete, tem 70 quilos e compete numa categoria de 60, porque você perdeu 10 quilos em 3 dias, né? Então, isso também é uma coisa a ser considerada, e se tem pesquisadores em relação a isso, mostrando que a gente deveria pensar em trabalhar cada vez mais a educação desses pacientes, né? E aí eu trouxe para vocês, como exemplo, o planejamento de peso corporal do meu paciente de Muay Thai, que é possível a gente fazer o planejamento, né? Que mesmo que possa trazer alguns... eu vou até mostrar para vocês aqui que esse é o estudo de caso que eu apresentei na mentoria no encontro presencial o ano passado. Claro que aqui eu fiz um resumo, né? Na mentoria no encontro a gente fez algo mais detalhado, mas é um paciente que me procurou, que fazia treino de Muay Thai, treino de CrossFit como forma de preparação para treino de Muay Thai. Ele me procurou no dia 1º de agosto de 2019 para baixar de categoria, né? Perder peso, lógico, e melhorar o condicionamento para ficar mais competitivo nas lutas que ele ia fazer na Tailândia. Ele ia ficar 60 dias na Tailândia num camping, tá? Então ele me procurou faltando, se não me engano, 8 ou 9 semanas para ele viajar. Então para poder lutar. Então, a gente conseguia ter um tempo de planejamento. O que eu propus para ele foi justamente isso. Vamos planejar essa perda de peso. Não vamos focar nessa perda de peso só para quando você for competir, tá? Então, ele tinha 74 quilos, um percentual de gordura de 8,6%. Pense, gente. E uma massa muscular de 25%, que constava de 18,3 quilos, e uma massa livre de gordura de 66,7, tá? Ele tinha que lutar na categoria de 68 quilos, e eu tinha um prazo máximo de 10 semanas. Eu tinha que fazer com que ele perdesse aí 6 quilos, né, em 10 semanas. Ele tinha que sair de um percentual de gordura de 8,6%, né? Eu comecei a chorar, olhei para isso e falei, Senhor, me salva. Por onde eu começo com essa pessoa, né? E é muito bom quando a gente tem os desafios, porque a gente vai estudar, vai trazer, vai testar na prática, né? E aí a gente vai entender como isso acontece, né? E aí eu falei, bom, ele tem 8% de gordura, 74 quilos, precisa 68. A única coisa que eu posso fazer é reduzir um pouco de massa muscular e reduzir o conteúdo de água corporal, a longo prazo, sem causar uma desidratação aguda, como acontece na maior parte das pessoas que fazem esportes de combate, né? E para me ajudar, eu não tinha periodização do treinamento. Eu tinha que confiar no cálculo que eu fiz para estimar a restrição calórica proposta para perda de peso e reduzir a de peso corporal sem causar muito impacto na massa muscular. Então eu tinha 2 milhões de desafios, né? Eu tinha que fazer com que ele performasse, eu precisava fazer com que ele atingisse o peso, eu não tinha treino, eu olhei para o treino e eu, como educadora física, tenho uma habilidade para poder olhar para esses treinos e conseguir entender, o que eu sei que é uma dificuldade das nutricionistas que não fizeram educação física ou que não estudam treinamento esportivo, né? E por isso que eu bato na tecla que a gente precisa estudar. E aí comecei a olhar para aquilo e falei, bom, vamos embora, o que eu vou fazer? Então eu vou primeiro corrigir os desequilíbrios funcionais associados com a teia de nutrição funcional. Fiz 2 tipos de dieta para alternar a restrição calórica e a periodização dos macronutrientes. Eu periodizei entre treinos de potência e treinos de endurance, né? Porque eu olhei porque ele me disse que fazia, né? E tentei imaginar mais ou menos como a gente podia fazer essa periodização. E para gerar adaptações metabólicas do treino que ele fazia de endurance. Fiz uma suplementação de suporte para teia, especialmente nos pontos mais críticos que ele tinha, e fiz um suporte nutricional para o treinamento com o objetivo de não perder performance com a perda de massa muscular. Tá? Então, esses foram os principais objetivos que eu fiz com esse atleta. Aqui a dieta dele, né, a dieta que ele fazia, os treinos, um dos dias que ele fazia o treino de CrossFit e de Muay Thai, né? Vocês vão ver que, olha só, eu mantive o consumo de proteína em 2,6 gramas por quilo de peso. Depois eu vou justificar mais para frente para vocês por que eu usei essa quantidade de proteína. Ela é importante para manutenção de aporte proteico maior por conta da restrição calórica e prevenção de grande impacto na massa muscular, né, de perda de massa muscular. Os estudos mostram isso, né? Vou mostrar para vocês que um monte de estudo avaliando essa questão da proteína em atletas. Eu mantive ali uma gestão de carboidrato em torno de quase 3 gramas por quilo de peso. Se a gente olhar para 200 gramas de carboidrato, até que não era pouca, né? Pensando no contexto da dieta total, numa dieta que tinha 2.300 calorias. Eu fiz uma restrição importante, deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu fiz uma restrição de 500 calorias,
né? De 500 não, desculpa. Não coloquei aqui a restrição, coloquei? Fiz, ó, um déficit de 700 calorias. Um déficit de 700 calorias do gasto energético total, tá? Então, 2.300 já é contando com o déficit de 700 calorias do gasto energético que ele tinha, e eu fiquei numa disponibilidade energética de 26,8. Juro pra vocês que eu tentei chegar em 30, mas foi muito difícil. Então, eu tentei trabalhar com 26,8, nem tudo que a gente tem na teoria a gente consegue colocar na prática, né? Então, eu fiquei ali na 26,8 de disponibilidade energética, tá? E monitorando com as consultas, né, o impacto que estava tendo na saúde dele, o impacto que estava tendo em relação à performance. A segunda dieta, tem endurance, eu fiquei com a proteína em 1,71, o carboidrato mantive na mesma quantidade, 3 gramas, a restrição calórica também foi um pouquinho menor, de 600 quilocalorias, mantive ali 2.400 e uma disponibilidade energética também de 26,58, tá? Nesses dias de treino. Aqui eu coloquei alguns suplementos que eu usei para ele, né? Então eu usei um estimulador de lipólise, um adaptógeno para melhorar a questão da compulsão, da ansiedade em relação à restrição calórica, usei a platinose próximo dos treinos para poder ajustar essa questão da disponibilidade de carboidrato para o treinamento, usei um probiótico para minimizar o desconforto gástrico que ele tinha, ele veio com muito desconforto gástrico, diarreias, homéricas, então eu usei 2 produtos para isso, e fiz um uso de nitrato de sódio, porque nos treinos intensos que ele fazia de endurance e até mesmo nos treinos de Muay Thai, eu usei o nitrato de sódio como uma forma de performance mesmo, né? De a gente melhorar a performance dele nesse tipo de exercício físico. E aí, depois, claro, eu não vou contar toda a história dele aqui, até porque a gente não tem tempo, mas após 10 semanas de intervenção, o que a gente conseguiu com esse paciente? Olha só, ele saiu de 74 quilos e chegou aos 68 quilos que a gente almejou. A gente saiu de 8,6% de gordura para 4,6%, 4,5%. A gente perdeu um pouquinho de massa muscular, sim, de 18,3 quilos para 17,6, mas muito menos, né, do que a gente poderia ter numa restrição calórica mais severa. E a gente conseguiu sair num somatório de dobras cutâneas de 30,7 para 18 milímetros, né? Então a gente conseguiu planejar, ele viajou com 68 quilos, competiu com 68 quilos, e aí aqui é o meu paciente antes da nossa estratégia nutricional e aqui após a nossa estratégia nutricional. Visivelmente mudou alguma coisa? Não, né? Eu olho, para mim é tudo uma coisa. Para mim ele continua com o mesmo peso, né? Mas em termos de composição, a gente conseguiu mudar isso. A gente conseguiu fazer isso de uma forma bem planejada e bem legal. E aí eu trouxe para vocês aqui, eu acho que vocês também não vão conseguir escutar o áudio dele. Eu vou colocar os vídeos para vocês verem ele treinando lá na Tailândia. Eu acho que eu consigo colocar esse vídeo aí para carregar para vocês. Vamos ver se vai. Espera só um pouquinho. Olha lá. Então ele treinando para vocês. E aqui eu coloquei o que ele mandou para mim no WhatsApp. Na verdade, vocês não vão conseguir escutar o áudio. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês estudarem o áudio. Será que se eu colocar o áudio vocês escutam? Ó, vamos ver. Dá para escutar o áudio? O vídeo sim, e o áudio? Vamos ver, ó. Escutaram o áudio, será? Coloquem aí para mim. Não? Baixo, né? Mas ele tá dizendo assim, que na verdade ele tá muito feliz com o trabalho que ele tem feito, que a gente tem feito, que ele tá conseguindo performar, que ele tá conseguindo treinar em alta intensidade, olha só, né? Ele na Tailândia, treinando super bem, com peso mais baixo, sem nenhuma... eu não trouxe aqui, mas depois eu posso mandar para quem tiver interesse. Eu fiz a avaliação do rastreamento metabólico dele ao longo desse tempo, né? Então, ao longo do tempo, eu fui fazendo o rastreamento metabólico e fui vendo a pontuação que ele foi melhorando vários sinais e sintomas. Então, eu fui monitorando também a saúde dele. Então, a gente conseguiu monitorar a saúde, conseguiu ganhar performance numa perda de peso planejada, tá? Para um esporte de combate. Então, é possível fazer. A gente só precisa ter paciência, ter mão, bom senso e, principalmente, estar disponível para o atleta. Estar com ele, não digo diariamente, mas semanalmente, para entender o que está acontecendo, né? Monitorar os indicadores de saúde. Eu tenho exames laboratoriais dele, eu tenho os rastreamentos metabólicos. Depois, quem tiver interesse, eu posso compartilhar isso de alguma forma, porque também não era o objetivo da aula e ia ser muita coisa para a gente colocar aqui. Mas quem fez a mentoria presencial, viu esse caso lá ao vivo e a cores, com todos esses detalhes, então foi bem legal. Eu fiquei bem orgulhosa desse trabalho com esse paciente, tá? Deixa eu só mudar aqui. Aqui.
E aí, então, uma baixa disponibilidade energética com o objetivo de redução de peso corporal só deve ser utilizada em curtos períodos de tempo, não mais do que 9 semanas. A gente utilizou por 10 semanas, 9, 10 semanas. E aí a gente manteve lá ele dentro desse período, ele ficou ali, né, próximo dos 30, né? A gente não conseguiu deixar ele no 30, eu deixei ele com 26, mas o ideal é que seja 30, né, de disponibilidade energética para conseguir ter uma perda de peso efetiva e não ter... Eu só não fiquei tão preocupada com a disponibilidade energética porque eu estava monitorando os indicadores de saúde dele, né? Tanto tratamento metabólico quanto os exames laboratoriais, eu fiquei o tempo inteiro monitorando. Então, foi muito legal a gente conseguir acompanhar isso com ele, né? E ter a segurança de que aquela disponibilidade energética para ele foi interessante, tá? O que a gente tem é que as restrições calóricas severas e prolongadas na saúde e na performance de atletas e prática de atividade física, e quando elas não são planejadas de forma adequada, né? Então, o que pode acontecer quando essas restrições calóricas não são planejadas, não são adequadamente organizadas, como eu mostrei para vocês aqui desse meu atleta? A gente pode ter redução da força muscular, que vocês viram que ele não teve, ele estava treinando super bem, estoque de glicogênio, concentração, coordenação e resposta de adaptação ao treinamento. Isso pode ocorrer quando essa perda de peso não é planejada pelas restrições calóricas. Aumento do risco de lesões devido à fadiga, perda de massa muscular e ingestão deficiente de micronutrientes devido às restrições alimentares. Esse é um cuidado que eu tinha muito bem com ele, o tempo inteiro monitorando fadiga, o tempo inteiro monitorando lesão, monitorando a questão da qualidade da dieta, se ele estava conseguindo seguir tudo que eu estava propondo. Aumento do risco de desenvolver desordens alimentares, principalmente se as restrições forem feitas a longo prazo. Aumento do risco de desidratação, especialmente dietas cetogênicas, e aumento do estresse emocional devido à fome, fadiga e ao estresse de estar seguindo uma dieta de restrição energética. Então, essas são as principais consequências que a gente tem quando a gente tem um paciente que segue uma restrição calórica por conta própria, sem levar em consideração o planejamento, sem levar em consideração a perda de peso corporal planejada. Então, a indicação é uma restrição energética de 500 a 700 quilocalorias ao dia. Vocês viram que eu fiz num plano eu fiz 600 e no outro eu fiz 700, né? Que permitia a adaptação aos novos hábitos alimentares e monitoramento da disponibilidade de energia para o treinamento. Então, essa é uma questão importante que a gente tem que sempre considerar, que é a disponibilidade energética para o exercício. E aí, eu só trouxe para vocês aqui, né, a justificativa do que por que a gente usa uma dieta rica em proteína, né? Então, olha só, é importante a gente fazer o monitoramento da ingestão da qualidade do espaçamento proteico quando a gente está em restrição energética, principalmente porque quando a gente faz restrição energética, a gente também tem uma redução da ingestão de proteína, e isso pode prejudicar, né, a saúde desses atletas, especialmente de indivíduos fisicamente ativos, né? A quantidade de proteína adicional depende do volume e do tipo de exercício, do nível de restrição energética. Dietas com maior teor de proteína estão também associadas com aumento da saciedade e redução da ingestão alimentar. E apesar de atletas consumirem normalmente maior quantidade de proteína, muitos não se preocupam com a ingestão ao redor do treinamento e o espaçamento ao longo do dia para garantir síntese, reparo e manutenção da massa muscular. Então, às vezes, ele sempre come mais proteína no almoço e no jantar e esquece das outras refeições em relação ao espaçamento proteico. E isso é muito defendido quando a gente pensa nessa priorização de composição corporal. É importante que a gente tenha uma boa ingestão alimentar de proteína para melhorar a saciedade, minimizar o impacto na massa muscular, minimizar o impacto na redução de força, ou seja, na performance como um todo, e também garantir a recuperação das sessões de treinamento. Então, isso é muito importante. E é importante salientar que a ingestão de proteína deve ser por meio de alimentos de alta qualidade nutricional, tá? E aí, esse estudo, olha só, mostra a recomendação de proteína em atletas de elite, que é um estudo de Stuart Phillips, focado na composição corporal. Então, o que ele coloca aqui é uma ilustração hipotética, né, da ingestão de proteína para poupar a massa muscular com o aumento do déficit energético. E ele coloca que parece que existe um platô, né, aqui de consumo energético, e que fica em torno de 2 a 2,4 gramas de proteína por quilo de peso, em restrições energéticas que podem gerar até 30 a 35% da restrição energética do valor calórico total. Então, há benefício, sim, de um consumo de proteína acima do RDA para promover uma perda de peso de qualidade, manutenção e melhora da performance atlética durante a fase de restrição energética, que foi exatamente o que o Strangenfield fez com a mulher dele. No entanto, com a redução da ingestão alimentar, um aumento na ingestão de proteína se torna menos efetivo para poupar a massa muscular. Então, não adianta, assim, parece que o ideal é a recomendação de 1,6 a 2,4 gramas de proteína por quilo de peso, numa restrição que vai até 35% do valor calórico total. Não adianta eu querer restringir mais e aumentar mais o consumo proteico. A restringir mais e, consequentemente, achar que aumentar o consumo proteico vai me proteger contra a restrição calórica, não é verdade. Então, não, e também não é que não vai ter impacto na massa muscular.
muscular. Então é muito importante que a gente tenha na cabeça que existe ali, eu acho que, não sei se a expressão é platô, mas existe um limiar, né? Onde eu tenho uma restrição calórica efetiva para perda de peso, e tão efetiva para perda de peso quanto para manutenção da saúde, e uma ingestão proteica que corrobora com isso, que também vai proteger esse paciente e não vai levar a alterações de performance, que seria de 1,6 a 2,4. Eu trabalho aí com 2,2, com 2 a 2,4, tá? As necessidades proteicas podem variar dentro desse range, dependendo de vários fatores, como, por exemplo, a velocidade de perda de peso, por isso que o range é grande, de 1,6 a 2,4, né? Porque tem pessoas que perdem peso mais rápido, tem pessoas que perdem peso mais devagar. E o tipo de treino, né? Se ele está fazendo um treino de força, ele precisa de menos proteína. Se ele faz um treino de endurance, talvez ele precise de um pouco mais de proteína. Então, o tipo de treino também vai me dizer, porque o que acontece? O treino de força já gera adaptação que a proteína gera. Então, se ele faz um treino de força, eu não preciso ter um aumento tão grande na ingestão proteica. Eu posso ficar em 1,7, como eu mostrei para o meu atleta e para vocês. Ou não, se é um dia que é um treino que é menos força, a adaptação é diferente, eu aumento um pouquinho para 2, 2,1. Então, isso é muito, eu tenho que olhar muito detalhadamente para o treino do paciente, né? Eu tenho que olhar com muito cuidado para todo o planejamento que envolve a questão do treinamento e a nutrição, né? Não é fácil a nutrição esportiva, meu povo, é bem complicado, né? É um jogo de xadrez. E aí o que se coloca é que, olha só, para manutenção de peso, o ideal seria ficar com 1,3 a 1,6 gramas de proteína, e para perda de peso, de 2 a 2,4, como eu coloquei para vocês nesse outro estudo de 2019, que é o posicionamento, né, colocado também, um estudo também feito pelo Stuart Phillips, que é o estudo mais recente, que coloca que talvez trabalhar com esse range de proteínas faria com que a gente tivesse uma remodelação de músculos e tendões, conseguiria manter todas as funções vitais do nosso organismo, que utilizam aminoácidos, daria suporte para a massa muscular, para o funcionamento adequado do sistema imunológico e também a produção de proteínas plasmáticas e, claro, teria um efeito interessante na performance esportiva, tá? Então, é muito importante que a gente leve em consideração essa questão do range que a gente tem de proteínas, né? Então, se eu quero trabalhar com Então, eu fiz o paciente perder peso, ok, trabalhei com 2,2, 2,4, agora estou na fase de manutenção, 1,3 a 1,6. É o suficiente. Não precisa ser dietas tão hiperproteicas, mas, de fato, aumentar a ingestão proteica é interessante, sim. E aí, mais interessante, esse estudo do Phillips, né, também, de 2019, ele coloca que o consumo de 0,4 a 0,5 gramas de proteína por quilo de peso por refeição, para estimulação de síntese proteica, quando essa proteína for obtida de alimentos. E se você estiver dando proteína por suplemento, você pode ficar com 0,3 a 0,4 gramas por quilo de peso. Então, o espaçamento proteico é importante. Então, eu vou trabalhar com 2,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Quanto vai dar isso no total? Sei lá, vai dar 200 gramas de proteína? Como eu vou distribuir essas 200 gramas ao longo do dia desse meu paciente? Eu tenho que distribuir dizendo que em cada refeição ele tem que ter 0,4 a 0,5 se eu vou estar dando comida. E 0,3 a 0,4 se estiver dando suplemento, tá? Simples assim. Selecionar as fontes proteicas de rápida digestibilidade, ricas em leucina, como whey protein, eles defendem isso, né? Para uma maior síntese proteica durante a recuperação do treinamento, e a ingestão de proteína pós-treino, nesse caso de perda de peso, de periodização da composição corporal, é muito importante, porque não vai só estimular a adaptação do treinamento, mas vai também acelerar o processo de recuperação e minimizar o impacto da restrição energética causada pela dieta restritiva. E a distribuição das proteínas, né, ao longo do dia, entre 4 ou 5 refeições, e passadas as porções iguais, incluindo alimentos proteicos de digestibilidade mais lenta, e uma refeição antes de dormir, que é muito importante, que é o pré-protein, o Protein Sleep Nutrition, né? 3 dicas, então, para manter a massa magra durante a perda de peso. Vá com calma, a perda de peso resulta a perda de peso rápida resulta numa perda excessiva de massa muscular. Uma perda mais gradual de 0,5 a 1 quilo por semana é mais eficiente para a manutenção da saúde e mudanças efetivas da composição corporal, que foi mais ou menos o que aconteceu. Foi até mais lento com aquele meu paciente de Muay Thai, porque a gente tinha 6 quilos para perder e a gente perdeu isso em 10 semanas, né? Então a gente foi fazendo isso até numa forma um pouco mais gradual. E elas são muito efetivas para a redução da composição da gordura corporal, tá? A esposa do Tragan Field, lá naquele estudo que eu mostrei para vocês, da corredora de 1.500 metros, ela perdeu 0,7, né? Ela perdeu 700 gramas por semana, tá? Treino com peso. O treino de força é um estímulo local potente que permite a retenção de massa muscular nos exercícios dos músculos exercitados durante a perda de peso. Então, se você está numa dieta hipocalórica, de restrição calórica, se você está com o objetivo de gerar adaptações com essa restrição e precisa perder gordura corporal, o ideal é que você associe, se possível, a periodização dos treinamentos, os treinos com pesos, né? Treino de força. E alimentos proteicos ricos em leucina, né? A maior causa da perda de massa muscular durante a restrição energética é a redução na síntese proteica. A leucina é o aminoácido
determinante, é um aminoácido-chave para a estimulação de síntese proteica e deve ser consumido adequadamente, particularmente pós-exercício, como eu falei para vocês. É extremamente importante esse pós-treino com proteína nessa fase de perda de gordura corporal, tá? Então, as recomendações proteicas para perda de peso em atletas de elite são a gente trabalhar com de 2,3 a 2,5 gramas por quilo de peso a cada 2 a 4 horas, com uma quantidade de proteínas completas. Além disso, adicionar o treino de força quanto possível, suplementar se necessário e fazer uma perda de peso devagar. Então, essa é a principal conclusão que a gente tem em relação à ingestão, à redução de peso corporal, quando a gente faz a estratégia de trabalhar, né, com essa adequação da ingestão de proteínas, tá? O importante é a gente dizer que, né, a distribuição dessa proteína no plano alimentar do paciente tem que ser tanto de proteína animal quanto de proteína vegetal, e esse é um gráfico que eu achei bem interessante nesse estudo, que divide ali o quanto que a gente poderia usar de proteína de cada uma das fontes proteicas que a gente tem. Então, olha só, a gente poderia usar 73% da base da dieta seria de proteína animal, né? Claro, para aqueles que podem consumir proteína animal, então carne, peixe, ovo e produtos lácteos, derivados de leite, né? E ali o restante, 27%, a gente deveria garantir com as proteínas vegetais, são as sementes, as nozes, os grãos e as leguminosas. Então, se a gente tiver em mente, eu acho até 73% um pouco alto, a gente pode trabalhar até em 65% do total da dieta de proteína animal, para quem consome proteína animal, mas é muito importante que a gente faça a adequação do aminograma em cada refeição, especialmente do teor de leucina em cada refeição, que é um aminoácido limitante para a síntese proteica. Tá? Mas a gente também pode ter um paciente vegetariano, né? Vegano, vegetariano não, porque a gente consegue colocar ovo e leite, né? Mas vegano. Eu posso ter um paciente vegano que não coma nenhum alimento de base animal, e é possível também a gente conseguir. É um pouco mais difícil, mas também é possível a gente conseguir, sim, ter um plano alimentar. Deixa eu só voltar aqui de novo um pouquinho, desculpa. Um plano alimentar com as leguminosas, com os cereais, com os grãos, desde que a gente consiga fazer o cálculo, né, adequado. Eu consigo fazer uma dieta com 2 gramas por quilo de peso de proteína vegetal. É claro que a quantidade de comida vai ser muito maior, e eu preciso fazer essa distribuição de forma muito adequada ao longo do dia. Eu vou dizer para vocês que eu já fiz dieta vegana e eu ficava neurótica com a questão da proteína, porque era o que eu mais tinha dificuldade, porque eu não conseguia comer o tanto de comida que eu tinha que comer para atingir a quantidade de proteína da refeição. E foi me dando um desespero, porque não era por uma questão de filosofia que eu estava fazendo a dieta vegana, era por uma questão para testar em mim, né? E porque eu atendo paciente vegano, para saber as dificuldades, as limitações. Com isso, eu conheci um monte de gente boa que produz um monte de comida boa, vegana. Mas é muito difícil para quem não tem uma ideologia por trás, para quem não tem uma questão muito maior do que só a dieta. Tem que ter uma questão muito maior, uma filosofia de vida. Eu acho que, de fato, eu admiro quem consegue ter uma dieta vegana, e eu gostaria muito de ter uma dieta vegana, mas ainda não vai ser nessa vida, eu acho. Aqui, então, a gente tem que pensar nessa ingestão proteica, né, adequada, e aí os estudos ainda mostram que não só para perda de peso, mas parece que aquelas estratégias sleep low que a gente usa para atletas de endurance, né, que é, na verdade, reduzir o consumo de reduzir o consumo de carboidrato no pós-exercício, de um treinamento intenso. Então, se vocês vão ver aqui do lado esquerdo, né, a gente tem lá a dieta low carb e a dieta high carb, no sentido de que esses atletas consumiam carboidrato antes do exercício intenso e não consumiam carboidrato após esse exercício intenso, seria um grupo low. E o grupo high consumia carboidrato antes do exercício intenso e após o exercício intenso, que eram 10 tiros de 5 minutos no pace de 10 quilômetros, né? E aí eles avaliaram no outro dia, esses indivíduos que não consumiram carboidrato no pós-treino, treinaram em jejum, 10 km a 80% da frequência cardíaca máxima, e o grupo que consumiu carboidrato após o treino de HIIT, né, do dia anterior, fez o treino de endurance com 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então, essa estratégia Sleep Low, que a gente ensina bastante na produção de carboidrato, né, ela leva, claro, uma maior oxidação de gordura, como vocês estão vendo nesse quadro aqui do lado direito, né, 0,99 ali, e uma redução na oxidação de carboidrato para 1,4. Então, o grupo que fez a dieta, que consumiu carboidrato na recuperação e treinou com carboidrato no segundo dia, oxidou mais carboidrato e teve uma percepção de esforço menor, desculpa. E o grupo que fez uma dieta low teve uma percepção de esforço diferente também, uma maior oxidação de gordura e uma oxidação de carboidrato menor. E o que é mais interessante desse estudo? É que eles colocam que a estratégia Sleep Low aumentou aqui a oxidação de gordura, né? Aumentou em 65% a oxidação de gordura. A Burke fala até 200%, né?
65% oxidação de gordura no grupo que fez a estratégia Sleep Low, mas que o mais interessante, olha só, é que esses indivíduos que fizeram a estratégia Sleep Low tiveram um aumento, aqui eles mostram o balanço proteico, né? Foi 12% menor no grupo que consumiu, que fez a estratégia Sleep Low, comparado com o grupo que fez uma dieta high carb pré e pós-treino, né? Então, o que mostra que se você estiver fazendo a restrição de carboidrato no pós-treino do seu atleta, é importante que você coloque a proteína. Então, a necessidade proteica dos atletas de endurance que passam por fases, por periodizações de carboidrato, é necessário a gente adequar a ingestão proteica, especialmente no pós-treino, como eu já coloquei aqui para vocês. Então, mostrando, de novo, a importância da proteína aí junto com essas estratégias que a gente tem, tanto de restrição calórica, quanto de redução da disponibilidade de carboidrato, tá? E aí eu trouxe para vocês, claro, um caso de atleta de endurance, né? Então é um paciente de 26 anos, ele também me autorizou, porque ele é nutricionista, deve estar aí assistindo a gente, né?